E aí, moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Eu sou o Pedro Prata, estou aqui com meu companheiro Emanuel Freire e é sempre uma honra gigante estar aqui com vocês. Emanuel, Fala, Pedrão. nós aqui de novo. Mais um, graças a Deus, agradecer a companhia de todos vocês. Mais um episódio especial do ZebuCast. E novamente, a gente sempre com muita sorte, vamos usar a expressão da sorte, mas sempre bem acompanhado com um convidado especial. Ele é um patrimônio da BCZ, viu, Pedro? Ele tem muita história para contar. Tá sem dúvida nenhuma ligado aí à história do melhoramento genético, à história do Zebu e à história da BCZ. Estamos aqui hoje com ele, Luiz Antônio Josaquian, superintendente de melhoramento genético da BCZ há 40 anos, completando esse ano, né, Josaquian? E professor também da nossa querida FASU. Obrigado por estar aqui, é um prazer ter você com a gente, para a gente trocar um pouco de experiência e escutar o que você tem a somar com a gente. Obrigado, eu que agradeço, Manuel, Pedro, a oportunidade de estar aqui, bater um papo com vocês e contar um pouquinho, né, dessa linda história da BCZ, do Zebu no Brasil. Uma honra estar aqui. Obrigado. A honra é nossa, né? A honra é nossa. Vamos tentar conseguir resumir aí esses... E aprender bastante aqui. Esses 40 anos. Josaquian, Fica à vontade. Da primeira pergunta? Josaquian, então, começar no início seu. Como é que foi a sua entrada? A gente falou que 40 anos de ABCZ, mas lá atrás, como é que o Josaquian entrou nesse mundo da pecuária? Como é que foi o início da sua história? Então, até assim, a vinda para a BCZ foi até uma coincidência, foi um fato engraçado, porque eu tinha acabado de formar, né? Me formei em 82 na FASU, e eu estava estagiando na IPAMIG, na área lá de pastagens, produção de feno, e também trabalhava com a questão do leite, do gado leiteiro, do gir leiteiro da IPAMIG. E eu vim trazer na BCZ umas comunicações de cobertura, nascimento, que era tudo no papel na época, né? E vim protocolar aqui na BCZ. Protocolei, a pessoa que recebeu falou: vai ter um concurso amanhã para técnico, né, de campo, de registro. Eu falei: eu posso fazer inscrição ainda? Tal. Nem sabia, né? Não tinha essas divulgações, mídias sociais, tal, era uma coisa mais restrita. E aí fiz a inscrição, virei à noite estudando, porque eu não estava preparado para aquilo. E prestei o concurso e tive a sorte de passar, né? Então, assim, foi e eu sempre quis, né? Eu sempre tive a BCZ como referência da minha formação, no meu curso, nas participações da Exposebu, que a gente tinha a oportunidade de vir. E aí entrei na BCZ como técnico de registro. Fiquei quase 2 anos, né, nessa função. E aí eu sempre tive quando eu comecei a conhecer o mundo, né, da Exposebu, da BCZ, exatamente, tinha as provas de ganho de peso que a gente realizava na FASU, que eu já trabalhava na FASU com isso durante o curso. Tinha o controle leiteiro, tinha o controle de desenvolvimento ponderal, que era uma coisa que me atraía muito, né, além do registro. Aí eu tive a oportunidade, isso era na gestão do Arnaldo Manuel, ele que era superintendente técnico na época chamava diretor técnico, na verdade. E o Arnaldo, então, me convidou para assumir esse departamento, né, de provas zootécnicas, que chamava na época. E aí eu fiquei trabalhando muito ali na expansão das provas, no convênio com a BCZ Embrapa, nas avaliações genéticas, era uma coisa que eu realmente me identifiquei muito, né? E depois de um tempo eu tive a oportunidade também de ser convidado pela diretoria da época de assumir a superintendência técnica, né? Que é onde eu estou até hoje, trabalhando aí nos diversos setores, tanto do registro como da parte das avaliações, da parte das provas. E, assim, para mim foi um aprendizado constante, né? O Zebu tem essa diversidade das raças zebuínas, dos sistemas de produção. A gente cada dia percebe que não tem uma receita
pronta para ninguém, né? Então é um desafio. Então eu costumo dizer que eu estou há 40 anos na BCZ, mas eu já mudei de emprego 1 milhão de vezes. Cada dia é um emprego diferente, é um desafio diferente. E Josaquian, você falou aí de experiências, né, de um aprendizado que acaba mudando. O que você poderia destacar que foi importante para você como profissional, esse seu início como técnico de campo? O que você fala assim, Manuel, somou para mim ter essa experiência de técnico de campo? Foi muita coisa. Primeiro, eu acho que foi conhecer mais de perto a peculiaridade da seleção, do gado seletivo, que é uma coisa, é um modelo teórico, né, que se aprende, que na sua graduação, assim, na sua formação como profissional. E aí a outra coisa é o desafio real, né, dos criadores. E como nessa fase a gente tem a oportunidade de conhecer não só as diferentes raças zebuínas, e cada uma com as suas peculiaridades, com seus desafios, com as suas propostas, mas também os diversos sistemas de produção, né? Então, assim, conhecer mais de perto como é desafiador, não difícil, é desafiador para o selecionador equacionar a questão digamos assim, de financeira do sistema de produção, com a genética adequada, com sustentabilidade. Então, isso nessa fase, como técnico de campo, conhecendo ali as dúvidas dos criadores, os desejos, os objetivos, as dificuldades, isso foi muito importante, né, para você realmente, de fato, poder pensar em desenvolver alguma solução para isso, né? E não é fácil, né? Realmente não é fácil. É gratificante, mas é desafiador. Né? Então, acho que isso foi o maior desafio. E o outro lado, aí é um lado um pouco mais, eu diria pessoal, talvez, mas que é um componente tão importante nesse processo, que é a questão do compromisso, da paixão do criador com aquela atividade. Porque se não tiver isso, muitos desistem ao longo do caminho, porque genética 2 e 2 não são 4. Então, ele faz toda uma programação, todo um procedimento, investe naquilo e o resultado, às vezes, não é o esperado. Sim. E aí ele precisa desse componente de, não, eu gosto disso, eu vou fazer isso, da próxima vez vai dar certo, esse pouco que eu consegui agregar agora já me satisfaz, me impulsiona para frente. E essa coisa, eu acho que ela é fundamental. Ter essa obstinação. Né? Obstinação. Essa perseverança, isso é... Eu acho que, na verdade, é o que move o processo em si. Né? Aquilo que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais técnico, detalhado, até porque o nosso público jovem quer aprender com você um pouco mais da parte técnica, mas é o que você falou, entrando já no PMGZ, é a DEP, né? A diferença esperada na progênie. Esperada. Já. Ela é uma pode probabilidade. É uma probabilidade. Ela pode aparecer lá ou não. Eu faço uma brincadeira, tem esse negócio de genética, que uma vez perguntaram pro Albert Einstein se ele casasse com a Marilyn Monroe, os filhos dele, o tanto que ia ser bom. Ele falou assim, não, o problema é nascer com a minha aparência e a inteligência dela. Então, o que pode acontecer. Na teoria é muito bom, Exatamente, mas na prática você sabe que pode puxar. A genética é muito complexa, né? Não vai puxando só as qualidades, só. A genética é um mundo ainda desconhecido, né? A gente está meio que arranhando a superfície da genética. Lógico que evoluímos muito, mas quanto mais a gente conhece da genética, mais a gente entende que ela é engraçado, porque ela é de uma simplicidade absoluta em termos conceituais. Né? É uma receita de proteína, e essa receita de proteína, se tiver presente num capim, num elefante ou num animal zebuíno, ela vai produzir a mesma proteína, não tem segredo. O problema é quando você junta tudo isso, né, nesse caldeirão, e a gente não conhece a receita, a gente conhece um pedacinho só da história. Né? Mas, mesmo com toda essa
digamos, esse desconhecimento, entre aspas, o que os selecionadores já conseguiram fazer é admirável. É admirável. Nessa sua trajetória, você brincou que nesses 40 anos você já acabou trocando de emprego devido às mudanças, acredito eu que seja devido às mudanças da seleção, às mudanças dos padrões, a mudança, enfim, pode até ser do mercado também, um pouco do comércio, enfim, várias mudanças durante esses 40 anos. Se você pudesse destacar as principais, que você julga que foram as grandes mudanças, o que você acha que mudou nesses 40 anos, que faz mais diferença hoje? Aí talvez, é interessante talvez a gente fazer uma retrospectiva um pouco até além desses Tá. 40 anos. Se a gente olhar assim, a trajetória do Zebu, talvez a gente possa dividir em algumas fases, que eu acho que são bem emblemáticas da seleção. Então, a gente tem uma primeira fase aí que, digamos que de forma sistemática, ela começa em 1938, que é quando oficialmente a BCZ estabelece os padrões raciais, o Ministério da Agricultura oficializa esse processo, e nessa fase, que vamos dizer vai até 1960, até a década de 60, a preocupação essencial era definir os padrões das raças. O que é uma raça Nelore, o que é o Gir, o que é o Guzerá, as recém-criadas Tapapuã do Brasil, o Sindi, enfim, todas as raças. Fixar a raça, né? Fixar a raça, criar a identidade racial. E eu acho isso de uma importância fundamental, e talvez esse conceito foi se perdendo ao longo do tempo por pressão de mercado, por modismo, uma série de coisas, porque a gente tem que ampliar o conceito de raça, né? O que é raça? Raça é um subgrupo dentro de uma espécie que compartilha mais genes em comum do que o resto daquela espécie, né? O que isso tem de importância para nós? Já que o nosso material de trabalho é genética, são os genes, se eu estou trabalhando numa população controlada, né, em que esses genes estão presentes na maioria da população de uma determinada forma, isso me possibilita moldar essa população, né? Então, assim, a raça é uma identidade não só comercial, é uma identidade biológica fundamental para qualquer trabalho de seleção, né? O que você espera dentro de uma raça? Que os indivíduos tenham comportamentos semelhantes em ambientes iguais. Esse é o que se espera da raça, é esse padrão. Quando você compra uma determinada genética, você espera que ela repita o mais próximo possível o desempenho daquela raça que você conhece, né? Então, essa fase ela foi importante e eu entendo que ela continua sendo importante. Aí a gente tem alguns adventos ao longo da história, né, que a década de 1960 ela foi emblemática para algumas raças, especialmente para a raça Nelore, né, sem dúvida. Que a gente tem as importações de alguns genearcas importantes, né, para a raça. Aconteceu no Gir também, no Guzerá, numa escala menor. E aí a gente inicia, na década de 60, uma busca muito pelo peso. Aí entra a condição do peso, pensando nas raças de corte, né, que era, digamos, o foco maior. E essa busca, né, pelo peso, ela vai se acentuando, e não havia, naquele momento, uma preocupação com precocidade, né? A ideia era o animal ter 1.000 quilos. Um touro adulto, para ser considerado bom, tinha que ultrapassar a barreira dos 1.000 quilos. Uhum. Isso vai crescendo, e aí a gente chega lá na década de 80, que a gente associa ao peso o tamanho, né? Eu acho que foi uma das fases mais, digamos, complicadas aí para o Zebu, porque ela destoa. A gente tem Focou em uma característica só, né? E com um certo exagero, né? E da onde vem isso? A gente tem um movimento no mundo temperado, basicamente liderado ali pelos Estados Unidos, a Europa também, que você tem as mudanças de comportamento da sociedade, as pessoas começam a ter uma vida mais sedentária, a questão do colesterol começa a entrar na mídia, comer carne gordurosa mata, todo um conceito
exagerado e deturpado, né? E isso fez com que a pecuária, especialmente a norte-americana, mudasse o padrão deles. Eles trabalhavam na época com o Angus, digamos que é o mais emblemático, né? Eram animais de 1,5 m de altura, com 40% a 50% de gordura na carcaça. Né? E eles, então, tiveram que aumentar o tamanho do gado deles e diminuir a gordura. Né? E a gente importou esse conceito para o Brasil para uma situação que não era isso. O zebu não era um gado atarracado, baixo, pequeno, acumulador de gordura. Nunca foi, ainda não é. Mas o conceito entrou. Né? Se é bom para os Estados Unidos, é bom para nós. Essa transferência levou naquela busca dos animais altos, longilíneos, com pouca costela. É uma fase um pouco mais complicada. Sim. E aí depois a gente chega na década de 90, que o mundo muda todo de novo, aí vem o advento da globalização. Né? A produção pecuária, você tem uma parte econômica e tem uma estabilização da economia no Brasil, aí a questão do plano real. Sim. Então, a pecuária deixou de ser uma poupança e começou a ter que ser uma atividade empresarial de fato. A fazenda tinha que pagar os custos dela. Né? Então, aquela ideia que a gente tinha, vocês não são absolutamente dessa época, mas havia uma época que quem tinha 1.000 vacas era um cara que trocava de caminhonete todo ano e ia para a Europa com a família. Tinha uma monetização em cima de cabeça de gado, né? Exatamente. Minha caminhonete vale tantas cabeças. Era indexado, essas coisas eram indexadas. Eu não peguei a época realmente, mas a gente escuta isso, que quem tinha 1.000 vacas era rico, era muito rico, e 1.000 vacas era um número... Era um número mágico. Era um número mágico. Hoje, quem tem 1.000 vacas, se não administrar muito bem, cuidar de fertilidade, cuidar de conta, de gestão, a empresa... acaba que dá prejuízo. Acaba né? que dá prejuízo. Né? Principalmente quando você tem esses ciclos da pecuária e tal. E aí muda o processo novamente, e aí começa a entrar a preocupação com a precocidade, tanto a precocidade de crescimento, a precocidade sexual, a precocidade de acabamento, que é o conceito que veio trazendo. Só que isso gerou, por outro lado, um entendimento de que a raça, o conceito raça era um pouco secundário, que foi um outro movimento paralelo tal, do mercado, que não foi bom também. Né? Então, a partir do momento que você vai perdendo aquele compartilhamento de genes, aquela possibilidade de você predizer um comportamento, isso se perdeu um pouco. Desculpa interromper. Quando você fala isso que estava se perdendo um pouco, é porque perde um pouco da padronização racial, é isso? Perde, além de perder um pouco, começam a entrar variáveis nesse padrão, a gente passa a ser mais permissivo. Com uma série de componentes, né? Entendi. Então a raça começa a ficar um pouco mais heterogênea, né? Em nome de uma busca pela precocidade, pelo acabamento. O discurso foi construído dessa forma. Essa narrativa estava atrelada à resposta de dizer: eu preciso administrar bem minha propriedade, eu preciso fazer dinheiro para pagar minhas contas, e é desse jeito que eu pago a conta. Então, era um casamento perfeito. E isso levou a um provável afastamento da identidade racial. Tal. E aí a gente chega hoje num fator, digamos assim, num ambiente um pouco mais equilibrado em termos de conceito de seleção, né? Que dá para você selecionar animais produtivos, eficientes, preservando a raça e garantindo essa perpetuação, né, da produtividade, né? Que é o que mais importa, né? E isso, eu acho que é digamos, a tônica do momento, eu acho que é o que está sendo discutido hoje. Tá. E você comentou que a gente importou essa cultura americana de aumentar o gado deles, lá foi 80, 90? Foi década de 80. De 80. Você acha que hoje... Na verdade, assim, ela começa um pouco antes, na década de 70, e ela vai chegar aqui na década de 80. Você acha que hoje o Brasil ele já tem a gente no mercado zebuíno aqui, a gente já consegue formular uma própria padronização que a gente quer do nosso gado, do nosso rebanho,
Ou você acha que a gente ainda tem a gente ainda importa, igual você falou, que foi um erro na época, porque a gente pegou uma cultura que é de outra raça, outro tipo de raça. Você acha que hoje a gente ainda tem essa importação pelo mercado de fora, ou você acha que a gente já consegue padronizar a gente aqui, a característica do nosso rebanho? Eu acho, bom, a gente, em média, eu acho que já tem uma maturidade no produtor brasileiro, no selecionador brasileiro. Então, eu acho que a gente tem mais discernimento em simplesmente transferir uma tecnologia. Vou pegar dos Estados Unidos e trazer para cá. Eu acho que hoje já tem uma maturidade maior, porque a gente tem as associações, exemplo da própria BCZ, organizadas, tentando elaborar uma opinião média, temos programas de melhoramento, temos instituições, empresas fortes no setor, e o principal é que a gente já tem uma genética genuinamente tropical melhorada no Brasil, que é lastreada toda no zebu, que está dando resposta. Então, as pessoas acreditam nos fatos. Né? Então, hoje, o nosso sistema de produção, ele é feito com uma genética tropical melhorada no Brasil. Então, eu acho que isso faz com que o criador pense duas vezes em buscar soluções externas. Está funcionando aqui. Legal. Né? E eu acho que as contas são fáceis de ver, né? Quando você tem assim, as estatísticas dizem, obviamente que elas não devem ter precisão matemática nenhuma, né? Imagina na época, hoje já não tem, imagina na época, mas se diz que são 7 mil animais que foram importados, zebuínos da Índia, em torno de 7 mil. Que tenha sido 14, que tenha sido 15, não faz diferença. E nós temos quase 2 milhões de animais taurinos importados, são importações contínuas, e 80% do nosso rebanho está lastreado em genética zebuína. Tá. Então, isso é um fato real, incontestável, de que, a não ser que a gente consiga mudar de país tropical para país temperado, o que vai funcionar aqui é a genética adaptada. Né? E a gente conseguiu, nesse tempo todo, que eu digo, especialmente os criadores, manter essa adaptação, essa rusticidade e melhorar a produção, que é um desafio. Esse melhoramento, o aumento da produtividade significa especialização de raça e, regra geral, isso requer mudança de ambiente. A gente só tem que saber dosar isso. Até quanto que eu vou mudar esse ambiente? Não dá para querer produzir no Brasil como o sistema americano de carne. Entendi. Né? Tudo confinado, então não é essa a ideia. Né? Josaquim, você estava falando agora há pouco justamente sobre isso, de que você fez essa recapitulação histórica, todos esses momentos, e você, como foi técnico de campo, como superintendente de melhoramento genético, também como jurado das raças zebuínas, como é que você enxerga a posição da BCZ durante essas oscilações, durante esses momentos de extremismo, né? Como é que você enxerga que deve ser a posição do técnico de campo, do jurado que está lá dentro, que, querendo ou não, ele vai dando o rumo que o criador tem que selecionar, o técnico de campo, você como superintendente de melhoramento, como é que você vê essa função da BCZ nesses momentos de extremos? Desculpa. Eu acho que a BCZ conseguiu se posicionar de uma forma... porque é difícil, né? Uma entidade que representa mais de 25 mil pessoas, e obviamente você tem uma pluralidade aí de ideias, de objetivos. Então, juntar tudo isso não é fácil, é um desafio político, né? Até diplomático. Né? Cultural, exatamente. E, ao mesmo tempo, é muito bom, né? Porque eu acho que ninguém é dono da verdade. Caminha por aqui, todo mundo vai por aqui, que vai dar certo. Ainda mais em genética, não funciona. Então, eu acho que a BCZ sempre conseguiu sempre achar o caminho do meio, em todas as etapas, né, desse processo. E, mais recentemente,
Eu acho que a mensagem que a BCZ tem passado, ela é muito clara, eu acho que ela é bem fundamentada tecnicamente, que é o seguinte: a gente precisa combinar critérios de seleção visando a produção, seja ganho de peso, seja precocidade sexual, seja eficiência produtiva, seja característica carcaça, seja no leite, qualidade do leite, com os aspectos de pureza racial e de garantia dessa pureza racial e fidelidade ao padrão da raça. Por duas razões, né? A primeira e mais óbvia é que isso é possível, né? Uma coisa não exclui a outra, então não há por que se fazer isso. E a segunda é exatamente aquilo que a gente falou. Se eu consigo identificar esses atributos econômicos de produção, que é o desafio de produção sustentável, que a gente vai ter que cumprir isso, e garantir que isso seja transferido para as descendências desses indivíduos, é o melhor dos caminhos, né? E eu acho que essa mensagem, né, que a BCZ tem construído e passado, ela pelo menos assim, frente ao cenário atual, é a mais correta, é a mais equilibrada, né? E é nisso que a gente tem que focar sempre. Legal. Continuando nesse assunto, como a sua experiência como jurado, a gente sabe que, de novo, pela diversidade de criadores, diversidade de objetivos, na pista todo mundo quer ganhar, sempre tem as polêmicas, sempre tem um sai feliz, outro nem tanto, mas enfim, a gente sabe que a vida do jurado não é fácil, principalmente nas grandes exposições. Como é que você enxerga justamente isso, o trabalho do jurado? Como é que deve ser o trabalho do jurado para tentar diminuir ao máximo? Sabe que nunca vai conseguir agradar a todos, mas como diminuir essas polêmicas que a gente sabe que acabam acontecendo? Essa pergunta vale 1 milhão, né? Bom, primeiro eu preciso relativizar essa minha atuação como jurado, porque eu fiz uma opção num determinado momento da minha vida, especialmente quando eu assumi a superintendência técnica, de não atuar ou atuar o mínimo possível. Entendi. Embora eu goste muito disso, mas eu sempre considerei meio incompatível, né? Com a função, né? Com a função. Então, por opção, eu não tenho atuado já há algum tempo como jurado, a não ser alguma coisa muito específica, assim, talvez mais fora do país, alguma coisa assim, mas mesmo assim eu tenho afastado. Mas como eu vejo assim, a questão do jurado, o jurado, ele é um agente de mudança, né? Então, primeiro ele tem que ter consciência do papel dele nesse processo. As exposições, elas foram se transformando ao longo do tempo, e hoje durante muito tempo, ela foi o momento de se definir os rumos da raça, durante muito tempo. Então, assim, são poucos os eventos em que os criadores param as suas atividades, que vocês sabem que a propriedade absorve o tempo todo, né? E se dedicam ali uma semana para ficar acompanhando os trabalhos. Então, assim, é um momento em que os criadores estão receptivos para ouvir uma mensagem. E quem vai passar essa mensagem é o jurado. Então, o papel dele nesse momento é muito importante. Ele tem que tomar um cuidado muito grande com o que ele fala, porque aquilo vai se repetir possivelmente em milhares de propriedades ao longo do tempo, como o rumo, né, do processo. E nesse contexto, eu particularmente entendo que o jurado tem que ser 100% técnico. 100% técnico. Ele não tem o direito de ter a sua preferência pessoal, de sobrepor critérios científicos, técnicos, sobre o que ele gosta ou o que ele acha que é melhor. Isso em hipótese alguma. Se ele se portar dessa forma,
e conseguir abstrair todo o resto que está em volta dele, porque a gente sabe que não é fácil, né? Esse é um grande desafio mesmo. É um grande desafio. O jurado tem que ter um equilíbrio psicológico muito perfeito também, porque ele está ali sob uma pressão gigante. É como você falou, tem 10 expositores, os 10 querem ganhar. Que os 10 têm certeza que o dele vai ganhar, né? Tem certeza. Se agrada um e desagrada 9. Não tem jeito. Então, assim, o jurado ele tem que tomar a decisão dele absolutamente técnica. E quanto mais ele puder embasar isso em conhecimentos prévios, né, em alguma coisa que é ciência, dê respaldo, melhor. Mas, assim, o jurado sempre vai ser lembrado pelos 9 que não ganharam. Josaquian, indo para um outro ponto, você estava falando tocou muito em avaliação genética e falou também de diferentes ambientes, né? Coisas que influenciam, né, nessa genética, nessa diferença esperada na progênie. Como é que nós, criadores, podemos minimizar isso? A pergunta vai bem no sentido do nosso país, um país continental, criadores lá no semiárido, no Nordeste, criadores no Pantanal, criadores no Cerrado. E a gente tem um PMGZ, um programa que é nacional, e DEPs, vamos lá, nacionais, e que acaba que todo mundo fica dentro de um mesmo índice. Como é que nós, criadores, podemos trabalhar para minimizar essa diferença de ambiente? Essa pergunta sua é interessantíssima, Manuel, porque aí a gente tem que entender qual que é a proposta das avaliações, né? As avaliações não são um oráculo absoluto para todo mundo. Não são. Elas são exatamente o que elas se propõem ser. Uma avaliação genética, ela pretende estimar o valor médio de um gameta, seja o espermatozoide, seja o óvulo, para uma característica especificamente e para uma fração dos componentes genéticos, dos efeitos genéticos, que é a parte que a gente chama de efeito aditivo. Quem mede essa coisa do aditivo é a herdabilidade, né? Então, por exemplo, quando eu falo que uma característica tem, vamos pensar em peso, 30% de herdabilidade, eu estou desconsiderando 70% dos outros componentes genéticos que eu não consigo trabalhar com eles, por diferentes razões, aí que não é o caso da gente entrar aqui. Quando eu falo de característica reprodutiva, que tem uma influência de meio muito forte, a herdabilidade é mais baixa, de 10%, quando muito 15%. Então, para essas características, eu estou deixando de olhar para 85% dos componentes genéticos que determinam aquilo. Então, veja que as avaliações genéticas elas são relativas. Então, elas têm que ser olhadas dessa forma. E elas são, no nosso caso, como você colocou, uma estimativa do comportamento médio dentro do país. Então, você pode ter sistemas de produção, digamos lá no semiárido, cuja genética que vai funcionar melhor não é a mesma que vai funcionar lá nos Pampas Gaúchos ou no sudeste do Brasil. Isso existe, essa interação genótipo-ambiente existe. Então, o que a avaliação te entrega, da forma como ela é feita, é o desempenho médio, considerando todas essas diferenças, daquele animal para aquela característica. Isso tem que ser relativizado. Tá? Tem variações nisso? Tem indivíduos que acabam se desempenhando bem, e as suas progênies também, em quase todos os sistemas de produção. Esses são os que mais nos interessam, porque esses movem a população. Né? Quem te dá essa assertividade dessa estimativa é um outro componente lá que a gente chama de acurácia, que está sempre associado à DEP. A acurácia, ela diz assim, eu acho que esse animal é muito bom para produzir bezerros pesados a desmama, a DEP a desmama. Mas o meu grau de certeza disso é de 15%. É diferente se eu tiver um outro cujo grau de certeza é de 90%. Esse está me dizendo assim,
Em quase todos os sistemas de produção, esse bicho funciona. Entendeu? Então, assim, tem que olhar a avaliação da forma como ela é entregue tecnicamente. Com essa ponderação, né? Com essa ponderação. O que acontece é que o mercado é muito voraz, né? Então as pessoas vão usando essas informações como de forma absoluta. E é uma pena, porque se perde uma informação que é tecnicamente reconhecida no mundo todo. E ela funciona. Em média, de fato, ela funciona. Isso não é assim, achismo, isso é provado, né? Então tem espécies. E aí você tem variações, né? Por exemplo, quando você pega a avicultura, você pega a avicultura de corte, qual que é a diferença fundamental? Tem duas diferenças fundamentais da avicultura para a bovinocultura. A primeira é padronização de ambiente, né? E a outra é intervalo de geração. A avicultura é muito mais rápida, pelo ciclo biológico e tudo mais. Mas olhando ali para a questão da padronização de ambiente, ela elimina essa questão que você colocou. Ninguém vai produzir frango de corte hoje sem projetar um galpão adequadamente, sem usar uma ração absolutamente balanceada em aminoácidos, nem se fala em proteína bruta em avicultura de corte. Eles vão lá nos aminoácidos, né? Então você tem um ambiente padrão em que a genética vai funcionar. Tá? Na bovinocultura, você tem essa diversidade de sistema de produção. Então, é um desafio adicional que você tem. Mas, mesmo assim, as avaliações genéticas funcionam, em média, e elas têm, de fato, movido a população, no sentido positivo. Tá? Só que, se a gente usar isso melhor, o resultado é melhor. Saber usar e saber entender o que está realmente sendo falado ali, né? Exatamente. Na minha opinião, você chegou onde eu imaginava, assim. Como eu disse, na minha opinião, o grande problema é como foi vendido a avaliação. E falo vendido justamente para deixar marcado que é uma questão do comércio, do mercado, dos leilões, enfim, que para objetivo de comércio mesmo, passou a informação da avaliação genética de uma forma que não é realmente o que a BCZ, o que a gente realmente tem de objetivo, né? E os criadores acabaram absorvendo isso, principalmente da raça Nelore, que é a que eu crio e tenho mais um pouco de experiência, foi-se atrás da venda. É isso, é aquilo, não sei o quê. E foi bombardeando de informações só com o objetivo de venda, e aí acabou que o programa, aí outras pessoas acabam criticando, mas não é isso, porque absorveram a mensagem errada, né? Sim. A gente chegou a ter uma fase, que eu acho que ela está diluindo, está acabando, das pessoas se preocuparem em produzirem DEPs. Né? Então, porque assim, é uma aritmética de padeiro, né? Se eu pegar um top 01 com um top 01, até prova em contrário vai nascer um top 01. Né? Porque tudo que eu conheço é ascendência. Então, tá bom, o máximo que eu posso dizer, com base no pai e na mãe, é isso aqui. Então, a gente começou a ter essa indústria, né? Que é muito ruim. É muito ruim. Ela desvirtua um pouco o processo. E, nesse meio, começou exatamente a gente começou a ser mais permissivo com o padrão. Né? Então, assim, há muito tempo atrás, eu não sei se há 15 anos, talvez, eu escrevi um texto que chamava assim, por que nem todo touro top 01 é bom? Que é discutir exatamente isso. Ele era bom para aquelas características que ele foi avaliado. Mas a questão de aprumos, a questão de aparelho reprodutivo, a questão de equilíbrio, de forma, de identidade racial, as avaliações genéticas não olham para isso. Não existe DEP para isso. Né? Então tem que olhar. A seleção é mais ampla, né? Mais abrangente. A gente comentou aqui, eu não lembro em qual programa, Emanuel, que teve um criador que fez uma seleção num clima árido, acho que na Bahia, não foi? Acho que foi até com o Felipe. Era Bahia ou Ceará, algo assim. Que era, foi o Felipe Pisciano que ele fez uma seleção para um ambiente específico onde ele morava. Então era um ambiente complicado, árido o negócio. E
E muito tempo, foi por muito tempo de seleção, anos, eu acho, selecionando esse tipo de animal mais adaptado, mais rústico, dentro do sistema dele. Porte menor, com menor necessidade nutricional, foi selecionando, né? Isso, acabou que no final ele achou um gado totalmente adaptado para aquele ambiente dele. Aí o pessoal deu uma olhada para aquilo ali e falou, caraca, se esse gado aí dá certo nesse clima, toda essa condição, se eu trouxer aqui para Minas Gerais, num ambiente mais controlado, o negócio ele vai explodir. Esse gado, quando trouxe, viu que não era desse jeito, né? Ele foi adaptado para aquilo ali. Então, tudo na teoria parece muito, muito bacana. Não, lá ele não come nada e tá bem, se ele vir para cá comer, vai ser de boa. Sim. Então o povo tem que... Isso aí eu acho que... O povo não. Acho que isso tem que ser mais disseminado, como o Brasil tem vários Brasis, né? Você tem vários países dentro aqui. E a questão da nutrição influencia demais. Demais. A nutrição, a genética, ela só se manifesta frente aos fatores ambientais. A nutrição é um deles, a reprodução. Então tem que cuidar, né, dessas duas. Agora sim, não dá para pensar que a gente vai aumentar a produção sem melhorar os fatores ambientais. Né? Tem que vir junto, é o tripé, né? Tá. Genética, nutrição e sanidade. Não tem jeito de fugir disso. Agora, pensar que a gente vai aumentar a produção sem melhorar o ambiente, também não vai. Né? Seleção para resistência, dizem que hoje não pode fazer piadinha politicamente correto. Mas um certo povo aí foi desenvolver a resistência à fome. Né? Eles tiveram um enorme sucesso. Né? Só que os animais morreram todos ao final. Então não existe isso. Né? Não tem mágica. Tem que fornecer o mínimo para os animais responderem. Agora, esse mínimo tem que ser viável economicamente. Né? Sim. Então, é por isso que eu acho que é um desafio constante. Né? Não tem receita de bolo. Não tem uma fórmula, né? Mas vamos consertar isso aqui e vai dar certo. Não tem. E genética, assim, em genética não tem almoço de graça. Então, eu vou aumentar isso, alguma coisa vai pagar o preço daquilo. Sim. Né? O zebu hoje, felizmente, continua com um grau de adaptação fantástico às nossas condições gerais, né? Mas ele, seguramente, hoje, ele não tem a mesma rusticidade dos primeiros exemplares que vieram da Índia, né? Com certeza não. Você tem que cuidar mais, você tem que ter um programa sanitário, né? Então, e é normal, porque esses genes vão se perdendo, né? Entra um pouquinho da seleção natural aí também. Sim. E vai mudando o ambiente, vai mudando também a necessidade por essa adaptação mais difícil, né? Exatamente. Puxando um pouco especificamente para a raça Nelore, a gente sabe que a raça Nelore é uma raça que evoluiu muito com o tempo. Tem evoluído muito, tem chegado a níveis assim realmente muito bons, de qualidade de animal. Qual você acha, ou uma, ou duas, ou três, quais características que, na sua opinião, a raça Nelore ainda precisa evoluir? Não que esteja ruins, mas que ainda há uma necessidade de evolução, falando especificamente na raça Nelore. Olha, como você falou, a raça Nelore evoluiu fantasticamente, né, em termos como produtora de carne, né? Eu acho que o Nelore está assim, a 1 milímetro da gente poder chamar internacionalmente como uma raça especializada para corte. Eu acho que ela está muito próxima disso. Mas, assim, se fosse para falar agora de características que precisariam ser priorizadas, eu acho que uma delas seria a questão da maciez de carne. É um aspecto que precisa ser trabalhado. E aí, talvez, a gente vai ter que entrar numa seleção um pouco mais científica, de pensar como alterar aqueles sistemas de calpaína, calpastatinas, né? Porque tem uma diferença biológica
né? Tem um trabalho interessantíssimo que foi publicado recentemente numa revista científica, que os pesquisadores compararam Angus com Brahma e com meio-sangue Brahma Angus. E eles encontraram lá no nível molecular que o zebu, e de uma certa forma, falando numa coisa bem popular, ele demora mais tempo para morrer. Tá. Ele é resistente até no pós-mortem. Né? Lá no nível celular, as mitocôndrias do zebu, elas continuam vivas, entre aspas. Né? E o que acontece com isso? Né? Que os caras olharam. Essa mitocôndria, ela sequestra cálcio para continuar a bomba de cálcio funcionando. E o cálcio é o elemento que vai ativar a calpaína, que é a enzima que faz o amaciamento da carne, a proteólise. Então, por isso a carne do zebu, em média, ela é mais dura do que a carne dos animais europeus, de forma geral. Entendi. Então, você vê que lá no nível molecular tem uma diferença, que está associada, talvez, à adaptação, à rusticidade do zebu, né, a capacidade dele de sobreviver em condições... Então, assim, a genética é muito bonita nisso, né? Muito bonita. E talvez a gente consiga, de alguma forma, começar a enxergar isso, mudar esses sistemas e tal. Então, eu acho que essa característica, qualidade, especialmente com macia de carne, é uma característica que o Nelore precisa trabalhar mais. Não sei se via marmoreio. Eu acho que o marmoreio é uma característica muito específica, que merece uma análise mais cuidadosa. São coisas diferentes, São coisas diferentes, né? Até porque o marmoreio não está associado à maciez, necessariamente, está mais associado a paladar. Então, eu diria que essa questão da qualidade da carne é uma delas. E talvez uma outra que eu acho que a gente consegue trabalhar sem modificar muitas outras características é a questão da precocidade sexual. Eu acho que dá para trabalhar nisso. Mas já adianto que eu não acho que esse modelo extremamente precoce seja factível, ou seja razoável para o zebu, de uma forma geral, não só para o Nelore. A gente tem visto em alguns, como a gente sabe, cada um tem um objetivo, cada um tem um projeto, tem uma criação, mas a gente tem visto em alguns criadores de Nelore realmente na minha opinião também, um pouco de extremo nesse sentido. Bezerras de 6, 7 meses sendo aspiradas, 7, 8, 9 meses sendo emprenhadas, com 9, 10 meses passando pelo processo de inseminação e já emprenham, né? Enfim, fazem toda uma nutrição, hormônios, enfim, faz todo um pacote para que esse animal consiga essa façanha de emprenhar tão cedo, conceber tão cedo. Na minha opinião, de novo, eu acho um pouco complicado isso, porque você não consegue escalar, de novo, pensando em raça, pensando em escala da raça, você não consegue escalar para os outros, isso não é sustentável para todo mundo, né? Então eu vejo como uma forma mais complicada, é o que você está falando, né? Tá um pouco... Sim. Precocidade sexual, sim, temos que ter precocidade sexual. Mas eu acho que dentro de certos esses limites extremos replicáveis, digamos assim, né? Porque eu também acho. Eu vejo essas iniciativas hoje muito mais como experimentais do que como modelo de seleção. É importante que se estude isso? Acho que tem que fazer. Mas não acho que elas sejam, como bem você falou, não dá para transferir isso para todos os segmentos, porque é um pacote, né? Ele é muito mais ambiente hoje do que genética, né? Então tem que... E assim, eu não sei qual que é o comportamento... A grande dúvida que eu vejo aí é esse período do intervalo do primeiro para o segundo parto, né? Esse processo eu acho que ainda tem que ser melhor estudado. Mas isso não quer dizer que a gente não deva buscar a precocidade sexual dentro de limites, digamos assim, operacionais, né, para todo mundo. Sim, sim. E é muito importante também isso que você falou, né, Josaquim, que é o intervalo entre partos, não só a idade, parto, né? Não só a idade que ela emprenha. Emprenhou com 12 meses, legal, emprenhou cedo. Mas pelo menos eu acredito que é mais importante que a idade que ela
vai emprenhar a primeira vez do que... É mais importante você analisar a vida reprodutiva dela e ver o intervalo entre os partos dela. Longo prazo, né, Vê? Porque se você pegar aquele mesmo animal num determinado, digamos, na vida útil desse animal, dependendo desse intervalo e desse comprometimento, você vai ter o mesmo resultado. Né? O mesmo resultado lá na frente. E lembrando que a vaca é o componente mais complicado, né? Porque ele é, no mínimo, 2/3 do rebanho. Né? Então, quer dizer, ele come muito, ele custa caro, só se paga se entregar uma cria por ano, não tem jeito. Uma vaca, pelos os estudos que existem, ela só se paga a partir da sua terceira cria. Até lá ela é um custo. E se no final o retorno final dela vem do descarte dela como venda de abate, realmente. E aí vai depender do peso. Né? Então você tem todo um sistema aí, né, que é interligado. Né? Então essas coisas eu acho que precisam ser estudadas com uma visão mais abrangente. Né? Porque às vezes a gente foca muito no... Né? De novo, né? Aquela hora, olhar isso aqui e tal, e esquece de olhar o todo. Né? O todo e procurar um equilíbrio. Mas só continuando nessa assunto, você acha que a experiência como experiência, como você falou, de trazer essa precocidade, você acha válido, mas você não acha também que tem que dar tanta ênfase só para esse ponto? É isso? Exatamente. E talvez estudar até que ponto essa precocidade ela é viável. Né? Não só do ponto de vista das respostas genéticas correlacionadas que possam existir, mas do ponto de vista do custo desse processo. Né? Josaquim, a gente está falando tanto de genética, eu já quero agora entrar daqui a pouco eu quero entrar na parte da genômica, que eu acho que vai coroar tudo isso e vai, né, fazer mais sentido ainda. Mas antes disso, rapidinho, por conta da sua resposta, me deu um gancho, que você falou que acaba que, a gente estava falando dessa precocidade aí, super precocidade, acaba maquiando a expressão genética. Na verdade, não é a expressão genética daquele animal, e sim do ambiente. Isso me fez pensar, até como uma autocrítica, aos criadores que fazem as pistas, que fazem as exposições. Hoje em dia, estou dando aqui um relato pessoal, os nossos animais que ficam na baia, que são preparados para um exposebu da vida, eles têm a melhor preparação possível, eles têm toda uma estrutura de nutrição, de manejo, sanitária, reprodutiva. A gente foca ali naqueles animais. A gente sabe também que os nossos tratadores acabam que tentam também maquiar algum tipo de problema para que esse animal entre na pista e ele possa ser o campeão. Não, essa race ela é maravilhosa, mas ela tem um probleminha aqui no aprumo, vamos tentar. Então, assim, infelizmente tem isso, acontece isso em busca do troféu, em busca do título, mas o que eu queria fazer a pergunta aqui, é esse ambiente da baia hoje, tão competitivo, tão perfeito ali, esse animal recebe o que tem de melhor. Como é que a gente consegue balizar? A minha preocupação vem nisso. O quanto que aquela bezerra, aquela vaca que chega aqui, que é a grande campeã da exposebu, quanto daquele resultado é uma expressão genética, essa vaca realmente é um indivíduo superior geneticamente, ou nem tanto, porque ela foi muito bem cuidada e teve um ambiente fora do comum. Sim. Como é que a gente pode chegar nessa relação? Então, é um desafio técnico e científico isso aí, não é fácil, porque há um confundimento, sim, entre o que é ambiente e o que é genético nesse caso. Talvez, olhando para a questão reprodutiva, aí a gente tem que pensar no critério, né, nas regras. Uma das regras que houve aqui na BCZ e durou muito pouco tempo, e ela foi até uma proposta à época quando foi o nosso diretor, do Dr. Frederico Cunha Mendes, era, no caso das fêmeas, toda fêmea que tivesse acima de 500 quilos, independente da idade, ela teria que estar obrigatoriamente prenha. Eu entendo que isso seria uma medida... A gente tentou voltar para essa medida, mas
não funcionou. Exatamente porque, por esse manejo, que muitas vezes é excessivo, e ele acaba sendo prejudicial para o animal, especialmente para a fêmea, né? Porque você tem nessa fase ainda da desmama até 12 meses, uma tendência de deposição de gordura no ovário, no úbere, que não metaboliza mais e compromete o animal. E aí a reprodução, ela funcionaria como um freio para esse manejo excessivo, né? Se o animal tivesse maturidade fisiológica para emprenhar, porque assim, é quase inadmissível você pensar assim, em termos de Brasil, hoje você fala no animal de 300 quilos, ela está pronta para reprodução, em média. E quando você olha para a pista, um animal de 300 quilos é uma bezerra. Né? Então, assim, será que fisiologicamente a gente está selecionando um animal adequado? Então, se a gente trouxesse para isso a exigência de prenhez, que seja a partir de 500 quilos, que é o dobro digamos assim, do sistema natural, né? Sistema, não diria extensivo, mas um sistema adequado. Se a gente pega hoje a tabela de peso máximo que a gente está trabalhando hoje, uma bezerra de 7, 8 meses, ela tem que estar aí com 300 e alguma coisa quilos. Então, a bezerra bem nova, de 7, 8 meses, exatamente, ela vai estar com 300 e poucos quilos. Exatamente. Tá? Então, assim, é bem oposto ao, digamos assim, ao modelo fisiológico natural. Então, você conseguiria, talvez, frear um pouco isso, com esses critérios, né? Mas não é fácil implementar isso. E, assim, essa dúvida que você tem, eu acho que a gente vai ter sempre, infelizmente, de o quanto disso é ambiente, o quanto é genético. E quanto é genético. E aí, emendo com outra pergunta. O jurado, no critério de julgamento dele, como você falou, sendo técnico, ele sendo o mais técnico possível, ele consegue minimizar esse efeito? Através do critério de julgamento, do critério do padrão racial, do que realmente tem que ser levado em conta. Vamos falar assim, esse bom julgamento, um julgamento correto, consegue diminuir esse problema? Eu diria que ele consegue diminuir, na melhor das hipóteses, mas nem nesse caso, esse confundimento ele não vai ser esclarecido ali por nenhum critério. Mas ele consegue, assim, como? Penalizando o comprometimento de estrutura do animal, deposição excessiva de gordura em idades muito precoces, ele consegue minimizar esse efeito. Mas essa confusão entre ambiente e genética, não. É bem complicado. Isso também é como se fosse um Fórmula 1. Também, eu sei que meu carro não vai ser um Fórmula 1. Fórmula 1 é um carro todo montado para aquela prova em específico, mas aquilo você faz testes de coisas ali que você traz para o mercado geral, deu certo, um freio, um combustível novo e traz depois para o mercado geral. Então acho que essa é a relação da pista com o extensivo, assim, com esse mercado. Não sei, talvez eu estou falando bobagem. Não, faz sentido. Tanto é que essa transferência, que talvez não seja a melhor forma de fazer isso, mas ela existe sim, foi durante muitos anos o único instrumento de seleção que a gente teve. E ela conseguiu mover a população para patamares superiores. Então, ela tem sua contribuição, o seu fundo de verdade. Tem os seus erros? Tem. Assim como as avaliações genéticas também não são perfeitas. Né? Então, é relativo. É buscar o equilíbrio, né? Exatamente. E agora, como você explicou muito bem para a gente o que são os programas de melhoramento genético, quais são o verdadeiro objetivo deles. Explica para a gente o que é a genômica, qual é o verdadeiro objetivo da genômica. Bom, a genômica, na verdade, é uma das irmãs das chamadas ômicas que a gente mais conhece, né? Que agora se criou, dentro da área da genética, se criou uma submatéria, digamos assim, que são as ômicas, né? Que é o estudo da genética molecular sob vários ângulos. Então, dentro das ômicas, você tem a proteômica, que é a ciência que estuda
qual que é a receita daquela proteína exatamente, onde que ela atua, o que que ela faz, né? Isso é a proteômica. Você tem a transcriptômica, que é o estudo de como que é o processo de tradução para produzir aquela proteína. Você tem a metabolômica, que é o estudo mais amplo de onde que essa proteína atua, como é que ela vai interagir, né? Isso nas ciências humanas, elas estão crescendo muito mais, né, do que na ciência animal, né, para estudo de doenças, uma série de coisas. E a gente tem a genômica, que dessas é a mais simples, né? É a mais... Por que é a genômica? A genômica, em si, ela é a leitura bruta e simples do DNA do animal, ela é só isso, né? Então, é uma técnica que você vai lá e lê uma sequência do DNA que foi estudada, é uma sequência que tem alguma resposta, os pesquisadores descobriram que aquilo é um DNA que contém genes realmente e tal, né? Porque assim, o bovino tem cerca de 3 bilhões de aminoácidos, né? São 2,9 bilhões de aminoácidos. Então é um negócio gigante, né? Um DNA tem 2 metros de comprimento apertado dentro da célula, né? Não dá para ler tudo isso, é muito caro. Então pegou-se um trecho desse DNA que tem correlação com ganho de peso, com produção de leite, com características importantes. E esse é o que o mercado usa. Então, quando você faz um teste de genômica, uma leitura de genômica, vai ler aquela sequência. E, geralmente são 50 mil, 70 mil pares de bases que são analisados. E como é que usa essa genômica? Hoje, a aplicação dela, porque a gente não tem ainda muita proteômica, né? Esse pedacinho aqui é o gene que interfere no ganho de peso. Não tem muito isso. Tem algum estudo nesse sentido, mas nada muito consistente. Então, essa leitura desse trecho do DNA, no caso dos bovinos, né? Ela é hoje associada na avaliação genética com os fenótipos, né? Então, a avaliação ela usa 3 fontes de dados. Ela usa os fenótipos, peso de mama, peso ao ano, sobre ano, perímetro escrotal, idade ao primeiro parto, características de carcaça, que são fenótipos, mais essa leitura do DNA desses animais, e mais a matriz de parentesco. Então, são essas 3 coisas que são usadas. Quando você junta tudo isso, num método que a gente chama de single step, que é um processo só, você correlaciona, né, assim, esse DNA com esse fenótipo. De uma certa forma, é como se você dissesse assim, sempre que o animal se desvia positivamente, por exemplo, para ganhar peso, o genótipo dele é essa sequência aqui. Então, você começa a dar valor para esses marcadores que a gente chama de SNP, né, que é cada um dos pontinhos ali, aqueles adenina, timina, guanina. E aí você vai aperfeiçoando esse processo. Então, a estimativa do valor genético é mais precisa. Ela tem tanto a parte dos fenótipos quanto a parte da genética mesmo, tá? E aí a gente chama isso de avaliação genômica, tá? E é essa aplicação que tem hoje. Essa é a única aplicação que tem hoje para a genotipagem. Claro, você tem outros exames, por exemplo, no caso do leite, se conhece a variação do leite A1 e A2. Então, você consegue, esse animal aqui é um aminoácido que muda. Onde tem uma prolina, passa a ter uma histidina, e onde tem a histidina é A2, onde tem a prolina é A1, então é um exame específico. Então, esse animal é portador do gene para A1 ou para o leite A2, que são variáveis aí de produção de proteína. E tem outras também. Mas, em escala, a genômica hoje está sendo aplicada dessa forma. Para entender melhor e para dar uma acurácia maior, seria isso? Para conhecer melhor e especialmente para aumentar a acurácia. A genômica, a grande contribuição dela hoje é você poder predizer o valor genético de um bezerro como se ele já tivesse 3 filhos nascidos, 4 filhos nascidos, depende da característica que você está trabalhando. Esse é o grande ganho da genômica hoje. Você ganha tempo, você acelera.
Ganha tempo, acelera. Que quando você pensa no intervalo de gerações de bovinos, é fantástico isso, né? Você não precisa esperar o animal crescer, entrar em reprodução, ter filho para saber se ele era bom ou não. A genômica, de uma certa forma, traz o futuro para o presente, né? É o grande ganho dela hoje. Que legal. É isso. É bom, assim, essa explicação justamente para o que a gente falou antes, né? Para passar a informação da forma correta, para que possa se entender como realmente funciona e como realmente deve ser utilizado, né? Exatamente, Ronel, porque é até muito útil, porque como a ABC tem uns programas de fomento, né? Sim. De genotipagem, junto com a Embrapa, é muito comum o criador ligar para entender, porque a impressão que vários criadores têm é que se ele mandar lá o pelo da vassoura da cauda, né, para fazer o exame, ele vai ter um relatório do animal dele. E é difícil explicar isso. Não funciona bem assim. Na verdade, assim, é a raça que vai ser beneficiada como um todo. Você está aumentando o banco de dados. Né? Aumentando o banco de dados. Mas é normal, né? Porque as pessoas acham que fiz análise genética, agora eu vou saber se o meu animal é bom para isso, bom para aquilo. Uma piadinha, né? Não é bem assim. Vai saber lá na frente com uma precisão maior, mas não dessa forma. Né? Instantâneo. Seria muito bom, né? Seria uma maravilha. Ainda não chegamos lá. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha isso, mas por enquanto não. Por enquanto não. Eu queria tocar com você na parte das provas zootécnicas. Lá no início você falou do seu trabalho, que você sempre gostou dessa parte das provas zootécnicas, que te chamava bastante atenção. Eu queria tocar no PENAT, que é uma prova da casa e que eu particularmente acho que é assim... Eles têm participado conosco. Né? Sim, e eu entendo que o PENAT é um programa completo, vamos falar assim. Eu acho que é um modelo de melhoramento que a ABCZ mostra para os criadores. Olha, aqui como o Arnaldinho gosta de falar, esse é o caminho forte para o melhoramento genético. É seguir essa trilha de como o PENAT acontece, né? Desde a escolha dos touros, todos os processos que eles passam, avaliação visual, avaliação fenotípica, junto com todas as avaliações. Queria que você comentasse um pouco de como funciona o PENAT e da importância desse programa. Não, legal, você fala no PENAT. Bom, o PENAT começou em 2010, ele surgiu de uma ideia na época, diretor, o Carl Paranhos, que viria a ser nosso presidente. Sim. A ideia assim, conceitual, e aí a gente formatou o programa, e é bem na linha do que você falou. A proposta do PENAT era identificar touros jovens que atendesse o princípio de seleção de serem candidatos a grandes genearcas em termos de produção, pensando nas características de crescimento, de carcaça, eficiência alimentar, mas também que fossem morfologicamente corretos. Esse sempre foi a base. Uhum. Né? Esse processo, ele veio modificando, né? A primeira edição do PENAT foi um pouco mais tosca, digamos assim, né? Porque os animais vieram direto, era um primeiro momento, e aí a gente viu que tinha uma disparidade muito grande das diferentes origens, diferentes modos de criação, e aí a gente começou a padronizar com o teste, né, de eficiência alimentar e com a prova de ganho de peso. E para ser candidato ao PENAT, para a raça Nelore, por exemplo, ele tem que estar ele tem que ser DECA 1, e ele passa por uma avaliação visual de um técnico nosso, lá na propriedade de origem. Esse ano, a gente subiu um pouquinho mais o degrau. Esse ano, só animais que forem muito bons ou excelentes no EPMURAS, na avaliação visual, vão poder vir para o teste. A gente sabe que talvez a gente tenha uma redução no número de animais, mas a gente entende que é melhor a gente ter aqui, digamos, 100 animais com potencial de serem capazes de mudar o perfil da raça do que ter 200 animais, alguns medianos, que não é o objetivo. Sim, né? Sim. Então, esse ano a gente subiu um pouquinho. Esses animais vêm para cá com essa pré-avaliação morfológica, com as avaliações genéticas, no caso do Nelore, são genômicas, já como
bons candidatos a essas características de produção e passam por uma prova de ganho de peso e deficiência alimentar, né? E aí só os animais lá na frente que atenderam o índice do PENAT, que considera as características de crescimento, características de carcaça para ultrassonografia e eficiência alimentar. Só esses vêm aqui para a expogenética e são escolhidos democraticamente pelos criadores e pelos técnicos como os animais que vão coletar sêmen e distribuir esse sêmen. E, assim, olhando em retrospectiva, é muito interessante porque, basicamente, quase 100% dos animais continuam sendo positivos e melhoradores, que passaram pelo PENAT, né? Porque a gente continua olhando, né, esses animais depois. Então, assim, é um sinal muito bom de que o caminho está certo, né? Que bom. Como eu falei, é uma prova completa, realmente, que mostra para o criador realmente, vamos falar assim, ninguém é dono da verdade, mas o que é menos difícil de errar, né? Seguir esse caminho vai ser, o seu erro vai ser menor, bem menor. Exatamente. Né? Que é avaliação visual, avaliação genética, prova de desempenho e, por fim, ainda uma votação com técnicos, com criadores, enfim. Então, acho que fecha toda uma cadeia, né? Exatamente. Eu acho que você acaba cercando todos os lados. Diminui a nossa chance de errar. Isso. E muito. E tem mostrado que está diminuindo pelos resultados. É bom. Que bom. Não, acho que os criadores, quem puder participar, vale muito a pena. É muito legal. E a expogenética está chegando, né? A gente fala, primeiro vamos ter uma Expozebu, mas aqui sair de uma, já entra na outra, já começa. Falando nisso, como é que está a sua expectativa para a Expozebu? O que você vê para a Expozebu 2024? O parque já está mudando, a cidade já está começando a se preparar para o evento. O que você vê da Expozebu? Então, esse ano foi surpreendente, né, para todo mundo, porque, infelizmente, a gente ainda está num ciclo da pecuária não muito favorável, né? Mas a gente teve uma resposta da Expozebu impressionante, né? Logo que a gente abriu a inscrição, o número de inscrição de animais foi absolutamente diferente de todos os anos que eu estou aqui, totalmente diferente. Estamos com o parque hiperlotado, abrimos o pavilhão multiuso com novos pavilhões para acomodar, não está ficando ninguém de fora, mas estamos no limite do parque. A movimentação estrangeira está muito grande, muita gente ligando, várias delegações. Ontem mesmo eu conversei com um amigo nosso, criador no Peru, eles estão vindo em 20 pessoas para cá, o pessoal da Bolívia sempre presente. Estamos com 35 leilões, mas, se não me engano, são 3 ou 5 shoppings agora, né? Então, assim, a expectativa é a melhor possível, né? Eu acho que vai ser uma grande festa. E vamos ter a segunda edição do Congresso Mundial do Zebu, com Zebu. A cidade está se preparando para isso. A BCZ, felizmente, conta com os parceiros. A prefeitura tem sido uma parceira importante para isso, né? Porque Uberaba, nesses 15 dias, se torna um polo mundial, né? Uma referência mundial, né? Então, as expectativas são, assim, as melhores possíveis. Que bom. Beleza, tá doido. Josaquian. Eu estava até meio quieto aqui nesse final, na parte da genômica, porque eu sempre leio muito falando de genômica, tudo, só que eu nunca tinha entendido direito. Aí eu tava numa aula. O genetiquês é muito chato, né? As pessoas adoram falar em genetiquês, que afasta, né? Então... Não, mas eu achei sensacional. Eu era um dos criadores que imaginava isso. Você falou que eu mandei a genômica do meu animal, eu vou receber lá, então, a cartilha lá. Ó. É muito comum. É assim, eu imaginava isso. Eu imagino. É bem comum, é bem comum. E a gente tem uma dificuldade de, às vezes, por telefone, né, explicar, né,
como é que vai ser? Porque o criador gera uma expectativa, né? Estou mandando. Tem uns que ligam, eu falo, não recebi ainda. Eu falo, meu Deus, deixa eu tentar explicar. É porque acho que quando o humano tira um exame de sangue, alguma coisa, você quer um laudo. É isso, é exatamente isso, é natural. Eu acho que eu também mandaria falar, agora eu quero meu resultado. Né? Tô bom para quê, Me passa né? onde é que eu tenho que vir. Quer saber do que essa minha vaca é boa. Exato, exatamente. Mas show de bola, né, Manuel? Joséquian, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aí, por essa contribuição com a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa aí, que nos acompanha em todas as redes sociais, no YouTube, enfim, gostou muito desse papo. Vai gerar muitos cortes interessantes e muito aprendizado, né, Pedro? Muita informação importante, e esse é o objetivo do ZebuCast, viu, Joséquian? É justamente levar informação nessa nossa era da comunicação de uma forma diferente. Hoje a gente se comunica de uma forma diferente. Hoje todo mundo está com o celular na mão, todo mundo se comunica muito mais rápido. E aí foi um papo leve, né? Muito assunto, assim, a gente foi tocando, mas muito fluido. Foi tranquilo. E esse é o objetivo, realmente. Levar a informação, conseguir atingir o máximo de pessoas possível. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E depois para frente vamos marcar parte 2, né? Eu acho que tem muita coisa. Perto da Expogenética, a gente pode marcar parte 2. Perfeito. Conta com a gente. Eu agradeço a oportunidade, pessoal. Obrigado. A gente tem uns presentinhos para você lembrar da gente aqui quando você tiver. Ó, legal. Um boné. Legal. Tem um boné do ZebuCast e um fone para você escutar a gente. Aí, ó. Um fone personalizado, fone bacana. de ouvido, pra você escutar a sua e as outras também. Legal. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado a você, Joséquian. Manuel, obrigado a você também, companhia aqui de sempre. Valeu, Pedrão, mais um, né? Foi bom. Lembrando para todo mundo que toda quinta-feira às 8 horas está eu e o Manuel aqui, ou na sua telinha, ou no seu Spotify, ou no seu celular, no seu computador. Onde você quiser ver a gente, você vai ver. Então, Manuel. É isso aí, pessoal. Toda quinta, 8 da noite no YouTube e também em todas as redes sociais. É só procurar ZebuCast que você vai achar a nossa rede social. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um abraço.